por uma questão de conhecer o público, assim, saber quem aqui se sente confortável com o CSS. Assim, olha para o negócio e fala assim. Porque a palestra que eu vou mostrar agora, né, eu vou apresentar, na verdade, uma tecnologia chamada SES, que é um pré-processador de CSS, e jeitos de usar ele em vários projetos de web, e por que cai como uma luva para o Drupal. Então, uma coisa que a gente vê com uma certa frequência quando a gente trabalha com web, né, a implementação do layout, muitas vezes, é um pouco repetitivo. E repetição por repetição, na verdade, não é tanto um problema. O problema é manter as coisas repetidas. Então, vou dar aqui um exemplinho, por exemplo. Imagine que você tem o título, sei lá, um título menorzinho lá no seu projeto, que a cor dele tem que ser essa cor. E aí, em outro lugar, sei lá, no footer, vai ter que ter uma borda com a mesma cor. Aí você pensa, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que o SES e o PES, na verdade, eles fazem? Você vai escrever em um arquivo e ele vai ler esse arquivo para você, interpretar o que está nele e gerar o CSS para você. Ele te dá bastante controle, então você pode desde fazer o negócio mais minificado possível para conseguir melhor performance de transporte, ou você pode fazer um negócio mais bonito possível, com indentação, com estilos de abrir e fechar colchetes e tal. Mas no caso, o que eu quero mostrar aqui para vocês se em um dado momento eu receber uma revisão desse template, e aqui vocês estão vendo um CSS bem simples, né? Só tem 2 regras. Mas imagina um CSS de trabalho, em que você tem vários lugares onde você tem que implementar um mesmo conjunto, uma mesma paleta de cores. Se eu tiver uma alteração vinda, quando você trabalha numa agência, assim, vinda do cliente, ou quando você está desenvolvendo, você percebeu que para esse tipo de conteúdo, ou para essa coisa que você quer ter uma identidade diferente, você entra num momento que você tem que olhar todas as ocorrências daquela cor e substituir. Os usuários que curtem usar SED e tal, podem codar tipo, o SED deles lá e trocar 45 por, sei lá, 50. Pronto, mudei o shade da minha cor. Está um pouquinho mais claro agora. E eu troquei em todos os lugares. Pronto, agora eu troquei em todos os lugares. Mas esse é um processo penoso. É um processo que eu não acho que você deveria passar toda vez que você faz isso. Então, uma coisa que qualquer programador faria, se fosse uma linguagem de programação, era definir uma variável com as paletas. Uma constante, na verdade. SES permite fazer isso. Então, eu vou falar aqui a cor de destaque, e eu vou dar um nome de cor de destaque, porque é azul hoje. Na verdade, esse tom aqui é um tom de cinza. Mas é um cinza hoje, que eu estou fazendo um mockup. Amanhã pode chegar uma paleta e ser um tom de vermelho. Então eu não vou botar o nome de red para ele, e nem vou botar o nome de gray para ele. Eu vou botar um nome que eu sei, esse cinza vai ser o cinza que eu vou contrapor contra o preto do fundo. Ou então ele vai ser a cor de tipo, de leitura. Então eu vou pensar nisso, eu, implementador, vou começar a abstrair a ideia de qual que é a cor que está ali e vou começar a me preocupar com por que eu estou escrevendo esse código desse jeito. E isso vai ter umas consequências bem legais mais pra frente. Mas por enquanto eu vou chamar isso, eu vou usar o namespace de um projeto, né? Destaque. E aí eu vou dizer que a cor vai ser esse tom de cinza mais tarde. Tem que aprender a mexer nisso. Não mexo ainda. Agora, em todos os lugares que eu normalmente colocava isso, eu posso simplesmente colocar meu projeto de destaque. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, lado a lado, do lado esquerdo, o código SES,
lado direito o código que ele gerou para mim. Se vocês forem prestar atenção, quando eu comecei a exibir isso para vocês, nesse momento aqui, é CSS. CSS tem vários jeitos de escrever, mas o jeito oficial, o jeito que a comunidade do CSS adotou e prega como o melhor jeito de você escrever CSS, é esse. A gente chama de superconjunto do CSS. O que isso significa que a qualquer momento que você está no projeto, se você achou que CSS pode te ajudar, você simplesmente pode renomear o arquivo para .scss, de super CSS ou de CSS, se quiser chamar. Então, você só renomeia o arquivo e pede para ele começar a observar aquele arquivo. Ó, toda vez que tiver uma mudança aqui, gera de novo para mim. E aí você não precisa ficar alterando a sintaxe nem nada, ele aceita que aquilo já é CSS. CSS é um pedaço do CSS. Então beleza, estou usando uma variável. Se eu quiser mudar isso aqui para um tom de vermelho de verdade, mudou. Simples. O mais legal é que se você imaginar que eu tenho aqui só duas regrinhas, tá, não salvei muito. Mas se eu tivesse um arquivo com 2.000 linhas de CSS, que não é tão incomum, porque você está sempre pegando detalhezinhos, às vezes suportando vários browsers e cada um deles exige uma linha para coisas de CSS3 ou algo assim. O mais legal é que eu posso simplesmente isolar minha paleta de cores no começo do arquivo. Eu posso até usar um arquivo separado para isso e importar ele no começo do meu CSS. O resultado final ainda vai ser um arquivo só. Só que no começo do meu CSS eu vou dizer, importa, só, falei. Ou importa, o que a gente costuma fazer na comunidade do CSS é importa o base. Isso vai dizer para o CSS, olha, procura por um arquivo chamado base e importa tudo de lá. Então se você está vendo o seu projeto com CSS, você pode ter um arquivo só de configuração. E aí nele você diz, não, a gente estava suportando 980 de largura, mas o meu cliente ele instalou uma daquelas barras legais no Internet Explorer dele e ela está ocupando um pedaço grandão de lado. Eu preciso reduzir para ele parar de reclamar. Então eu vou lá no arquivo de base, não mexo mais nada com CSS, vou lá no arquivo de base de largura total. Não vai ser mais 980, vai ser 920. E ele gera tudo para mim, tranquilo. E o próprio processo de ler o código fica simplificado nisso. Não vou usar isso agora por causa da limitação da nossa área de leitura. Outro exemplo. Eu tenho aqui um H2 que em todo lugar vai ter essa cor de destaque. Mas no footer, eu quero usar um shade ligeiramente mais escuro. Então, no footer, todos os H2 vão ter uma cor ligeiramente mais escura. Então eu posso vir aqui, chamar de cor de sub, né? Eu não estou especificando que é uma cor, né? Na verdade eu posso ser ainda mais claro do que eu estou fazendo e botar assim. Se for só uma demonstração, opa, ele está reclamando, olha, você não definiu o meu projeto sub. Você escreveu errado. E aqui, esse é vermelho, vou botar então um tom bem fraquinho de vermelho. Beleza, um tom de vermelho. Vai reclamar de novo, eu escrevi um projeto errado aqui embaixo. Do outro lado ele já gerou a cor que eu queria. A parte legal aqui, se vocês separarem, é que o meu footer ele está com outra regra dentro. Essa é uma feature do CSS que ele está dizendo. Esse H2, só onde ele for um descendente do footer, é para ter isso aqui. É o equivalente direto dessa regra aqui. Repare que aqui em cima está aparecendo a linha e o arquivo do original. Esses comentários, que podem ser desativados, eles são úteis porque quando você está lendo
o gerado, você quer saber da onde que veio essa regra. Como as coisas podem ficar um pouquinho mais complexas quando você começa a ter uma classe dentro da outra, um seletor dentro do outro processo, essas referências ajudam. E o Firebug, que é uma extensão do Firefox, que provavelmente todos vocês conhecem, ele tem uma extensãozinha do Firebug que chama FireCess. E o que ele faz é quando você vê a regra do CSS ali, no lugar dele mostrar o arquivo CSS, não devo estar usando os comentários aqui. Mas quando você usa os comentários, ele vai te mostrar aqui no lugar do CSS o arquivo SCSS e a linha onde está, de onde veio isso. Então, beleza. Isso aqui vocês já conseguem imaginar que é uma mão na roda. Porque quando você tem 50 seletores, mais ou menos, cada um com uma regrinha, tipo, vamos voltar para o nosso foco, que é o Drupal. O Drupal sempre vai ter nodes. Então sempre vai ter uma regrinha node, tipo, quando for tipo tal cor, quando for tipo tal cor, tal. Isso facilita muito a leitura. Na verdade, assim como o Drupal, deixa eu explicar que o Drupal é o Lego da web, a gente costuma falar que o CSS ele devolve o prazer do CSS. Porque a coisa mais legal quando o CSS foi inventado era que estilizar, montar, né, um tema, um estilo, era muito simples comparado com qualquer outra construção de interface que você tinha na época. E hoje, como ele cresceu e o nosso uso da web, na verdade, está ficando cada vez mais complexo, ele está cada vez mais exigente, e a gente passou também pelo IE, né, que tirou muito do prazer de usar, de fazer CSS. Então o CSS está aí para corrigir esse problema. Então a leitura, desse jeito, fica muito mais simples. Na verdade, meu estilo de imitação normalmente é assim. As regras que são desse seletor direto. As regras que são desse seletor direto estão aqui perto. As regras que são desse aqui vai descendo. Se tiver mais de uma linha, vou abrindo aqui e tal. Eu posso descer o quanto eu quiser. Isso é ruim, na verdade, eu descer muito, porque quanto maior os seletores, mais buscas o navegador faz na hora de parsear. Mas esse é um problema de escrever CSS, não tem nada a ver com o CSS. Enfim. Mas isso aqui, vou voltar, por exemplo, do Node. Então tem um Node, e o texto dentro do Node vai ter que ter uma fonte de tamanho 16. Eu vou me arrepender disso porque eu estou usando o valor mesmo. Eu poderia definir uma variável, tamanho padrão, e depois, antes de eu chegar nisso, tem outra coisa para mostrar. Quando eu falei que eu queria um tom ligeiramente mais escuro do que o red, eu pensei, não, o primeiro número aqui é o red, então vou botar 22, e os outros são os outros tons. Eu pensei, putz, eu quero essa cor num outro formato e tal. Não está óbvio. Quando você lê a primeira linha, você diz red. Quando você lê a segunda linha, a menos que você tenha um editor de texto que colore, né, as referências, você vai ter que ficar pensando, puta, o que essa linha quer dizer? Então, uma alternativa para isso, baseada em CSS, é dizer, eu quero um pouquinho mais escuro essa cor. Eu quero exatamente uns 10% mais escuro. Ele corrigiu. Aqui. Se eu quisesse mais escuro ainda, e agora ficou muito óbvio o que eu estou fazendo. Estou pegando o tom mais escuro daquela cor lá. De novo, eu não usei a variável. Se eu passar a variável aqui, está meio espreguidinho, né? Mas eu posso mudar aqui para blue e o projeto inteiro acompanha. Para quem escreve CSS, isso é tipo, pronto, eu não preciso mais ficar pensando dentro das limitações do CSS. A minha liberdade de chegar para um cliente e dizer, olha, eu testei o seu projeto com azul, laranja e uma combinação de laranja e verde, ver o que você acha, é simples, porque eu só estou mexendo numa variável. O trabalho que eu vou ter para mudar isso no futuro é minúsculo. Vamos voltar agora para o Node. Todos os nodes vão ter que ter tamanho de fonte 16. Mas
os nodes que forem do tipo post, blog post, do tipo evento, eles precisam de um destaque maior, eles precisam de um jeito de ler melhor. Então eles vão ser mais claros. Uma folha de linha maior. De novo, eu deveria estar usando variáveis, inclusive variáveis relativas, porque se um dia aumentar a fonte menor, eu quero que a outra fonte cresça em comparação. Na verdade, no caso de fonte é mais simples, porque as unidades do CSS me dão essa liberdade. Né? O M é relativo ao tamanho do bloco, então está tudo bem. Mas enfim, só reforçando a ideia de que isso é um exemplo, né? Mas na prática, na vida real, é sempre legal contar com as variáveis, porque isso te dá todo o controle num arquivo que você só muda os parâmetros e segue a sua vida bem feliz. Mas beleza. Quem conhece Drupal, assim, se você for ler isso aqui, já ficou bem claro aqui. Ó, Node, tá o estilo. E os Node Type Events que forem filhos do Node, peraí. O Drupal não cria uma outra div dentro para botar outra classe, ele simplesmente adiciona uma classe do lado. Em CSS seria o equivalente de eu fazer isso aqui. Quando eu tiver as duas classes, ou seja, quando for um Node e for do tipo Node Type Event, é para mudar os estilos. No CS eu simplesmente faço assim. O E, esse E comercial, é uma referência para o pai. Então, no caso, eu estou até montar o espaço aqui. Essas são as regras do seletor Node, e essas são regras que só acontecem quando o seletor Node estiver lá e o seletor Node Type também, quando as duas classes estiverem disponíveis. Quem usa Drupal, sacou, sabe? A gente faz isso o tempo inteiro com blocks, a gente faz isso o tempo inteiro com views, a gente faz isso o tempo inteiro com nodes, e você pode ter certeza que, dependendo de quantas entidades seu site tiver, no conceito do Drupal 7 Entities, praticamente sempre você vai ter esse padrão, tipo, coisas que são gerais e coisas que são herdadas para os outros tipos de entity. Então o CS encaixa de novo como valor. Deixa eu só ver aqui. Variáveis. O que mais que dá para a gente fazer com o CS? Direto assim. Até agora, a gente estava vendo coisas que são muito parecidas com o CSS, só que ligeiramente melhoradas. Vocês viram que eu usei uma função para deduzir o valor da minha cor a partir de uma cor original. Esse conceito de função, na verdade, no caso da cor especificamente, é uma função assim, que vai ser processada na hora do CS mesmo. É tipo uma função da linguagem. Mas existem coisas que eu posso definir. Uma coisa que é bastante comum, para mim pelo menos, é eu me preocupar com... Não sei se você explicar isso só oralmente, mas o exemplo clássico é: você tem uma imagem, né? Então se você tivesse, sei lá, você está fazendo uma view, cada nodezinho da view vai ter tipo uma imagem, o título e uma descriçãozinha breve. Um jeito trivial de resolver isso para ficar com a imagem do lado e o título e as outras coisas embaixo seria você dar um float para a imagem e dar uma margem para os outros dois para eles se separarem da imagem, ficando exatamente do lado. É uma técnica frequente, eu acho que outras técnicas frequentes são o clearfix, que a gente sempre tem que dar depois que dá uns floats, tem que botar um clearfix no final e tal. E, enfim, são coisas que quem faz muito CSS acaba tendo que repetir muito. Então, por que eu estou falando disso? Então, eu vou chamar esse mixing de item configura do lado. Toda vez que eu tiver um item configura do lado, esse item vai ter... aí eu preciso pegar o seletor da figura. Então vamos supor que nesse exemplo agora,
mais simplificado, é sempre o field de imagem. Ele sempre vai ter um float. E todos os outros itens que vêm depois do imagem, todos os fields que vêm depois, vão ter que ter. Esse tipo é pouco usado, mas é CSS puro. Ele quer dizer todos os itens do mesmo nível que venham depois no DOM que o primeiro seletor. Não é sério, é só uma coisa de CSS pouco usado. Todos eles vão ter que ter uma margem para a esquerda com a largura da imagem. Na verdade, deveria estar setado aqui. Então, se a largura da imagem for 120 pixels, Está muito chato. muito chato. Aqui do lado não mudou nada, porque eu só defini como isso funciona. Em qualquer momento que eu queira usar, por exemplo, dentro de uma view, da view, sei lá, últimos tweets. Que nem um exemplo, né? Tem sempre um postinho, a próxima mensagem. Eu vou lá e digo que eu quero usar o item com figura do lado. O primeiro botão de parênteses, mas tem uma função também. Ele já aplicou. Os últimos tweets, aí ele já pensou, fio de imagem, que é o que está definido aqui. Quando for filho desse cara, ele praticamente pega aquele pedaço de código e reaplica aqui. Aí você pensa, massa, mas tem coisas mais interessantes para fazer nesse caso. Por exemplo, eu botei fixo 120 pixels. Na verdade, quando eu faço chama, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, recebe como parâmetro a largura. Não, isso aqui está muito grande. Vou chamar de só de figura do lado, para caber mais assim. Eu recebo a largura da imagem e eu uso ela de novo aqui. Para quem programa, para quem está acostumado a programar, porque CSS ele é uma linguagem simples, né? Ele fala, você vai declarando pouco a pouco o que você quer, você não tem que ficar pensando muito em situações diferentes, em passar parâmetros e tal, não tem esses conceitos de programação de variável, função e tal, mas o CS tem. Você não é forçado a usar, mas é tão conveniente que convém que você pelo menos dê uma olhada. Então beleza, toda vez que eu passar a largura ele vai usar, porque ele está reclamando aqui, porque ele esperava que eu passasse algo e eu não passei nada. Então eu vou falar que eu quero 90 pixels e não 120. Aí. O legal é que no mesmo, se eu tiver uma outra view, e ela tiver que usar isso também, mas ela é uma view que está numa outra barrinha maior. Pronto. A últimos tweets está usando com 90 e a últimos posts está usando com 120. Se eu descobrir, depois de um tempo usando, que toda vez que eu fizer isso eu tenho que jogar aqui um clearfix, eu venho aqui e edito esse pedaço de código. E não em cada vez que eu usei essa técnica. Então, para quem... não sei se todo mundo lembra o que é clearfix, mas quando você tem muitas coisas flutuadas dentro de uma div, o browser acha que a div não tem altura. Você precisa lembrar ele que ele tem que recalcular ali. Normalmente a gente faz isso, quer dizer, eu acho que o jeito mais popular é o overflow hidden. A desvantagem do overflow hidden é que se você tiver alguma coisa que precisa dar overflow, ele não fica para dentro. Mas é uma técnica que é muito utilizada. Então, quem usa CS, normalmente
e quem usa CSS e aprecia, né, ter técnicas reutilizáveis, normalmente vai começar o arquivo importando uma biblioteca chamada Compass. O Compass é um coletado de técnicas recorrentes do CSS que você não quer ter que pensar de novo. Não sei também, quem mexe muito com CSS costuma, às vezes, substituir o texto que tem num parágrafo, por exemplo, por uma imagem. E aí a gente usa, sei lá, teste de dente negativo, usa, sei lá, alguma coisa para botar a imagem ali como background, toda uma série de coisas que é recorrente também. E o Compass te dá todas elas do tipo, a comunidade usou, a gente comparou essa técnica com essa técnica e viu qual é melhor. E aí, essa biblioteca é mantida e tudo que você precisa fazer para usar é começar aqui o projeto. Quer dizer, dependendo do que você está usando, na minha máquina de desenvolvimento eu deixo instalado o Compass. E no servidor, normalmente, eu só jogo o CSS compilado. Então, no meu servidor, onde eu estou rodando no Drupal, eu não tenho que instalar nada. Eu só jogo meu tema lá no Drupal com o CSS pronto. E o Drupal ignora alegremente o meu CSS. Mas se você quiser usar uma estratégia diferente, tem módulos do Drupal que interpretam o CSS do servidor e geram o CSS para você. Isso dá abertura para ideias malucas do tipo, dependendo do usuário, mude de cor, gera um CSS diferente. Eu não acho interessante isso, por uma série de razões. A principal é que você está gerando CSS, isso vai aumentar a tua carga no servidor. E sei lá, se você for botar uma cor diferente para cada usuário, você está bem maluco. O que você pode fazer sei lá, tem 3 níveis de usuário, aí você bota a classe lá e faz uma coisa ligeiramente mais inteligente. Mas é gosto do freguês, eu já vi casos em que isso foi bastante útil, especialmente em mobile. Enfim, eu começo com o import Compass aqui. E aí eu posso usar os mixins que o Compass me oferece. Você vai ver que não mudou nada, porque o Compass ele é bem limpo. A ideia dele se você importou qualquer arquivo de dentro dele, eu estou importando tudo. Mas eu posso falar, eu quero só tal técnica. Mas se você importar qualquer arquivo dele, ele não gera nenhum output. Você tem que usar. Então, por exemplo, aqui, nesse mixin, eu posso dizer que eu quero usar no item py, não nos itens filhos, o clearfix. E aí, ele está usando uma técnica que chama Overflow With, e ele está usando um hack do IE. E repara, eu estou preocupado em mostrar para vocês como que a ideia de mixins funciona. Então, eu nem lembrei do IE, óbvio. Mas o Compass lembra. Então, ele imediatamente falou, você quer fazer tal coisa? Isso vai dar pau no IE. Usa um que o IE recalcula. É isso. Na verdade, o que eu costumo falar, por que eu prego que o CS devolve o prazer de fazer os estilos? Porque eu estou mostrando aqui para vocês o CS e o CSS. Mas no meu dia a dia, eu não olho para o CSS. Porque o CSS não é tão legível. Eu tenho que pensar, por que zoom 1? Por que tem um asterisco na frente do zoom? Quando eu estou lendo o meu estilo, aqui eu digo, include clearfix. Eu estou usando clearfix aqui. Eu estou usando a largura que foi passada no mixin. Quando eu vejo assim, o que eu estou fazendo com os últimos tweets? Eu estou usando aquele negócio de botar a figura de lado. Eu não tenho que ler 5 linhas para entender por que está com float, por que está com margem. Eu entendi isso quando eu escrevi aquele pedaço ali. Mas quando eu estou lendo o código, quando eu estou lendo, querendo saber, por que deu tal bug, eu olho para aquilo e sei, eu estou fazendo tal coisa. É muito mais rápido de ler. E eu insisto, ser mais rápido de ler não é só prazeroso. Ele diminui o seu tempo de manutenção numa proporção desigual. Assim. Porque você normalmente teria que ficar lendo, talvez, vários arquivos do CSS. Quer dizer, olha o tamanho desse código e olha como ele está espaçoso. Eu estou usando 43 linhas, mas eu tenho bastantes espacinhos, eu tenho linhas que são só fechar colchete e tal. Se eu tiver que chegar até o último estilo que eu estou escrevendo no CS, num projeto em produção, normalmente assim, eu vou estar lá na casa das 300, 400 linhas. Depende do que a gente for fazendo, por exemplo. Enquanto no CSS você vai ter umas 2.000. Porque
Um dos principais motivos e uma das coisas que eu acho que é a coisa que mais convence a usar o Compass, assim, em geral. Eu gosto de deixar os mixins em cima, porque eu defino primeiro as funções e depois eu uso. Mas eu vou abrir uma exceção agora, porque o que eu boto em cima aparece primeiro no CSS, então eu vou ficar scrollando do outro lado, eu vou mostrar aqui. O meu título principal, eu quero que ele tenha text shadow. Um text shadow bonitinho. Não, melhor que isso, eu quero que ele tenha borda arredondada. É um exemplo clássico, todo mundo curte borda arredondada. Normalmente, como o suporte dos navegadores está andando, vamos dizer assim, o Chrome tem uma implementação, o Border Radius, eu acho que é mais standard do que Gradientes, por exemplo. Gradientes, o WebKit tem um modelo diferente do Mozilla, do Git. Então, aí você vai ter que pensar de um jeito para um, de um jeito para outro. E o IE é aquela loucura de filter, gradient, whatever lá e tal, que bagunça a sua cabeça. Então, no caso de Border Radius, eu uso o Compass. Eu falo, usa Border Radius, todas as bordas do mesmo tamanho de 6. Aqui do lado vocês vão ver que ele gerou todos para mim. De novo, eu não leio o CSS no meu dia a dia, a menos que assim, eu tenha feito algum mixing muito louco no CS e ele está dando um resultado imprevisível da minha parte, o que é difícil, porque CSS em geral não tem tanta demanda de você fazer coisas que tendem a uma imprevisibilidade. Se a gente tiver internet, eu mostro coisas muito imprevisíveis que dá para fazer gerando CSS, mas em geral não, em geral são coisas mais simples. Então eu leio do outro lado. No lugar de eu ler 5 linhas ou de eu mentalmente ignorar um monte de vendor de prefix para saber que eu estou botando bordas arredondadas, eu simplesmente vou lá e olho e falo, aqui no César, nessa linha eu botei border radius. O que é mais legal é que o César é mantido por uma comunidade que começou com a comunidade do Ruby. E uma das qualidades dessa comunidade é que eles têm tipo, um lema que convenção é mais importante do que configuração. Então, em geral, o cliente diz, eu quero que arredonde, mas ele nunca me passa uma especificação do tipo, arredonda mais aqui, arredonda mais ali e tal. Então, o que eu faço é essa aqui que arredonde. O valor padrão do border radius é 5 pixels, né, em cada ponto. Então, simplesmente joga. Você quer um text shadow? Aí, com border radius e text shadow. Repare que ele não gerou prefixo text shadow. Isso é provavelmente porque o text shadow já foi estandarizado em algumas, quer dizer, nas implementações mais importantes, mais correntes. Provavelmente o IE não suporta também, então não tem uma versão com prefixo para ele, se propaga. Mas o legal é que o prefixo de cada browser é uma variável de sistema do Compass. Se ela não está definida, eles assumem o padrão. Mas eu posso, como eu estou sem internet, eu não sei se eu consigo. Voltou? Está com internet? Tá, vou dar uma olhada na documentação. Quanto tempo eu tenho ainda? 3 minutos? Enfim, é uma variável. Possivelmente eu posso dizer, não quero suporte não quero dar suporte para prefixo da Mozilla agora. Aí vai lá, eu seto uma variável global ali no começo do arquivo e ele para de imprimir os da Mozilla. Por que eu faria isso com os do Opera? Bom, se eu estou fazendo um projeto mobile, Android é WebKit. Se eu estou fazendo um aplicativo, né, porque o que o cara vai usar para navegar é qualquer coisa, mas no aplicativo eu sou forçado a usar as coisas nativas do sistema. E o sistema do Android vai me oferecer um WebView WebKit. O iOS
que é baseado no Safari, usa o WebKit também. Então não tem por que exportar tudo isso. Eu simplesmente vou no começo do arquivo e falo, desliga esse, desliga esse, desliga esse, desliga esse. Com suporte dele, com suporte. E aí quando eu usar os BigSyncs, ele vai consultar e vai dizer, ah, não precisa. Ele vai imprimir só o que eu preciso. Isso é bacana também para o performance, porque o browser, especialmente em celulares, não é tão poderoso e ele vai ter que ir linha por linha dizendo, ah, esse não é para mim, esse não é para mim, ah, esse é. E aí tá, como é uma comunidade de pessoas fazendo CSS, é a mesma coisa que a gente prega com relação ao Drupal, né? Você faz junto, você otimiza junto, você debuga junto. Então eles já sabem que é uma coisa legal de levar para casa também, se vocês não pararam para pensar nisso, mas a implementação padrão deveria vir por último, a standard. Então se seu browser sabe ler a específica dele e tiver uma standard, ele souber ler a standard, ele sempre prefere a standard. Para alguns outros casos, eu acho que o caso, por exemplo, ter múltiplos backgrounds, que é uma coisa que também não está suportada em todos os browsers. Se você passa dois valores, eu quero ter uma imagem aqui no canto e uma imagem aqui no outro, e o teu browser não sabe suportar aquilo, ele entende como um valor inválido para a propriedade. Ele não considera, não, tem que botar o primeiro background e ignorar o resto que eu não sei fazer. O browser ele é instruído, é uma especificação do CSS, que se você não entendeu uma regra, ignore a regra. Então quando você usa o BigSync de múltiplos backgrounds no Compass, ele já está com a experiência necessária de dizer, vamos imprimir primeiro uma linha só com o background, que vai ser a linha de fallback. E depois a gente imprime uma linha com vários backgrounds. Se o seu navegador não souber interpretar aquela linha, ele vai ignorar, mas vai manter o valor anterior. Se você fizer ao contrário, você sempre vai forçar a galera a usar um só. E se você não puser esse fallback em nenhum lugar, seu browser pode não ter background nenhum naquele elemento, que é o que você está esperando. Isso é legal. O Compass é cheio de BigSyncs. O CSS ele é modularizado, né? Então você tem o CSS3, que são BigSyncs que suportam múltiplos browser vendors e tal. Você tem os helpers, que são coisas parecidas com aquele Darken que eu usei para escurecer a cor. Mas ele tem algumas outras coisas bacanas também. Ele tem umas coisas legais de tipografia, uns BigSyncs interessantes de tipografia para manter a escala, manter um ritmo de vídeos, bonitinho e tal. Mas um monte de outras coisas, como prefixes e media blocks, coisas que às vezes você nem sabe o nome, mas são coisas que você está usando recorrentemente no CSS. Mesmo que você não tenha condições de convencer a sua equipe a passar a usar com o seu projeto, você convém dar uma lida, porque as decisões são tomadas coletivamente, né, no projeto. O entendedor oficial do Zef, né, ele é um cara que manja bastante, mas ele ouve bastante a comunidade. Você verá no GitHub, se o cara dizendo, olha, aquela técnica de dar text indent negativo infinito, que a gente costuma usar para substituir conteúdo por inglês, dá pau no iOS tal. Uma técnica melhor é tal. Nossa, é verdade, gente. Corrige o bug. É bacana. Tá. Último exemplo agora, antes da gente mergulhar na integração com o Drupal. Suponha que tem um arquivo bem grande. Tá bom? Então, num dado momento, eu estou me preocupando com o layout geral da página, que a gente no Drupal é o page template. Está pensando com aquele nível. Em outro momento, ou em outro arquivo, ou em, sei lá, 100 linhas para baixo, eu vou começar a me preocupar com os específicos daquele node. E dentro daquele node, daquele tipo de conteúdo, por exemplo, eu tenho um field que vai estar em destaque. É como se fosse uma seção maior da minha página. E eu quero que ele tenha o mesmo estilo do título. Uma coisa bem errada de se fazer, mas que é uma solução tipo, Capi, resolve isso em 40 segundos, é considerável, é ir no template e adicionar a mesma classe que eu estiver usando. Nossa, estou usando uma classe realmente. Então imagine que você tem uma classe lá de título. No caso de título, você tem o título da página está com a classe title
e aí você quer que um outro field qualquer tenha os mesmos estilos. Você vai lá no field, digita HTML, enfia a classe title lá e fica feliz porque ele vai dando. Mas isso não é legal. Primeiro porque você está colocando classes no seu HTML só para renovar estilos. Você está traindo a semântica. Em segundo lugar, porque não é tão legal de manter isso ao longo do tempo. Você precisa clonar um template, coisa que pode ser que você não tenha feito até agora com o Drupal, ou manter um código de PHP, porque o template.php, para mudar estilos. Tipo, você está tendo que pensar, por que isso é assim, e escrever isso num arquivo completamente separado do seu CSS. Não é o melhor lugar para fazer isso. Uma outra alternativa seria copiar o seletor. Mas a gente não gosta de copiar. Você poderia abstrair isso para o mixin. Mas abstrair isso para o mixin envolve mudar isso em outros lugares e tal. E como eu falei, a gente quer fazer essa solução em 40 segundos. Então, e tem uma outra desvantagem que eu vou mostrar também de fazer isso com mixins. Então, o que é a solução mais... Deixa eu simplificar um pouco aqui. Senão a gente vai ter muito no conteúdo do lado. Tá? Simplificar aqui e tal, vai ser só um dos hospitais de tempo especial, font size enorme. Tá, então o Python só tem isso aí de especial. Meu title tem esse negócio aqui e eu quero que o meu field específico lá, o field field qualquer, field de descrição do autor. Aí ele vai ter um labelzinho lá e cada esse label tem um estilo igualzinho do title. Com o PES eu falo Extend Title. E o legal do Extend Title é que ele faz uma coisa bem legal mesmo. No lugar dele copiar os CSS, como eu estou dizendo para ele que eu quero esse aqui, só simplificar aqui para poder mostrar o exemplo melhor. O que ele faz? Ele olha ali pro title e fala, isso aqui tem que entrar tudo que o title tem. Então vamos colocar o seletor também. No lugar de copiar tudo, ele simplesmente bota uma vírgula e appenda o seletor no final. Por que essa é uma solução melhor do que copiar os estilos? Porque o title pode ter um span dentro e esse span tem, sei lá, color, só um pedaço do título que tem todo. Aí eu teria que copiar duas regras, ou no caso do CSS copiar uma só com uma complexidade maior e ficar mantendo dois lugares. A gente não gosta, a gente não ia fazer isso de qualquer jeito. Mas agora a vantagem é que ele falou title tem tal estilo, vírgula, field label também tem tal estilo. Ele está mantendo isso uma regra só. Quando você tem o seletor fio, né, do seletor title, ele assume que você quer aplicar a mesma coisa para o teu campo, o seletor que está estendendo. Então ele vai lá e pega o field label e fala, os spans que tiverem no field label também vão ter cor vermelha. Então o extend ele realmente vai lá, procura todas as ocorrências do seletor que você está estendendo e aplica o seu seletor extensor. Não sei se eu vou falar para esse cara, mas o seu extensor vai lá, ele vai lá, pega o extensor e fala, aqui também, aqui também, aqui também. Isso é aplicável de várias formas no Drupal. Agora, eu vou dar bastantes exemplos desse extend, porque ele é crucial para uma coisa que eu estou usando muito no Drupal e eu estava bem ansioso para exibir isso. Na verdade, faz uns meses que eu parei de
trabalhar nesse projeto porque energia e tal, eu tava muito fazer sozinho. Mas, deixa eu explicar aqui. A gente que trabalha com Drupal, a gente faz sites de gerenciamento de conteúdo. E embora a gente use muitos módulos e construa muitas interfaces para ele, o resultado final, quer dizer, a ponta que o público vê, é muito parecido. São sempre pedaços de conteúdo, com load, com campos, com tipo, cercados de regiões com blocos, porque aquilo é o conteúdo que o usuário final vai ver. Se você está usando um fórum muito louco, um gerenciador interno, um módulo tipo WordPress, para os editores e tal, isso é muito legal, faz parte do que é construir um site virtual. Mas o resultado final é sempre muito parecido, pode ser uma wiki, é sempre conteúdo, né? Porque é isso que os CMS têm em comum, eles são conteúdos. Então, eu parei e pensei, mano, eu não quero escrever isso de novo todas as vezes. Por vários motivos, eu esqueço coisas. Uma das coisas que me incentivou muito foi um artigo de uma companhia que chama Chapter 3, que eles disseram assim, o que entrega que as pessoas falam assim, ah não, o site Drupal às vezes não tem um estilo tão legal. Bom, tem vários motivos. Primeiro, que a gente é muito flexível, né? Pode ser uma wiki, pode ser um blog, pode ser sei lá, uma revista, um jornal. Isso costuma ter como consequência que não é tão trivial você fazer um tema para o Drupal quanto é trivial fazer um tema para algo específico. Wikipedia, wikis, né? Ou blogs, ou sites com um tipo, um gênero específico que você olha para aquilo e fala, isso aqui dá os estilos, critérios e tal. O Drupal é muito genérico, então fazer temas abstratos para o Drupal para ser usado em todo lugar não é tão comum. Isso já pesa um pouco para a comunidade. Mas o que marca a comunidade mesmo, assim, na relação de design, é que, em geral, você tem um processo meio separado. Você tem um designer que vai pensar a coisa para você e te entregar. Então o designer pensa, o que o usuário vê quando ele lê um blog? O usuário vai lá, ele vai ler o título, ele vai ler o conteúdo e as tags embaixo. Aí o designer super pensa na questão e fala, não, o site de cozinha, então as tags vão ter tipo um chapéuzinho na frente de chefe, ele tem uma preocupação gráfica com todos os detalhes que o usuário vai ver. Mas quando você implementa aquilo dependendo da sua atenção também, às vezes passa batido, quando você implementa isso para ser usado num sistema, você percebe que vai ter um botão de editar. Os usuários em geral não vão ver o editar, porque eles não têm autorização para editar o código, mas o autor vê. Se for trabalha com uma equipe, com uma revista, com um jornal, eles vão ver lá as tabzinhas que o Drupal oferece, quando você tem um load, dizendo editar, despublicar e tal. Isso que é a parte da interface, você que é um implementador, normalmente esquece porque o designer esquece. Em geral, porque o designer tem uma preocupação muito grande já, que é atender o usuário final. Normalmente ele não está tão fechado quanto o desenvolvedor num modelo, num framework específico e tal. Ele faz, sei lá, o design uma wiki e tal. Em geral, quanto mais forte for a origem gráfica desse design, quanto mais trabalho ele já tenha tido no passado com o design, mais ele está preocupado com o design gráfico, mais ele está preocupado com os estilos. Nossa, sério? Tá. Mais ele está preocupado com os estilos e menos ele está preocupado com o sistema que vai gerenciar aquilo lá. Muito cliente, aliás, com que eu trabalhei, tinha uma postura de tipo, ficou feio, mas só eu que vejo. Isso é verdade, também é um jeito de você economizar seu tempo, sua energia, seu dinheiro, dizendo que o administrador do site vê a tab quebrando o estilo inteiro, porque o usuário final não vai ver. Mas eu não acho isso legal, especialmente porque nós que somos desenvolvedores do front-end, vamos entregar um negócio e vamos ouvir. E vamos, a gente está com a oportunidade, a gente trabalha sempre com o mesmo framework, a gente sabe os problemas que vão ter naquele momento. Por que a gente vai deixar o usuário do sistema, que normalmente quando você faz Drupal, você faz para alguém, né? Não é muito fácil você mesmo, tá? Raramente você está fazendo o seu próprio site Drupal, normalmente você está fazendo para alguém. Então, por que você vai frustrar o cara? Então, o que essa companhia... Mas agora está muito... O que Sabia falou? Eles fizeram um arquivo de Fireworks, muito bonitinho, que tem todos os elementos do Drupal desenhados nele. E aí você não vai esquecer de fazer as coisas. Eu sou um implementador de front-end. Na verdade, eu gosto de fazer design, eu gosto de fazer design direto no browser. Mas para todos os fins eu sou um implementador de front-end. Estou fazendo CSS, JavaScript e tudo mais.
Um arquivo com uma imagem exige que eu esteja usando Fireworks, exige que eu esteja pensando numa camada mais gráfica do problema, quando na verdade estou representando. E a minha vantagem de escrever código é que código, em geral, é linear. Você pode começar no começo e terminar no fim. Não é que nem uma imagem que você olha e pensa, será que eu me preocupei com todos os elementos? Então o que eu fiz? Para implementar esse conceito de pensar em todos os elementos a priori e depois estilizando. Eu peguei a ideia deles de ter um template e apliquei para CSS. Esse aqui é o código que eu gero a partir do meu projeto. Meu projeto chama Compass do Paul Plugin. Você instala aqui em Compass. Eles são baseados em Ruby. Então o Compass instala com Gem instala o Compass e o meu com Gem instala o Compass do Paul. Compass do Paul Plugin. Aí ele vai baixar e instalar para você. Como é que você usa? No começo do arquivo, você vai dizer, importa os mixins básicos. Na verdade, antes de começar a trabalhar, você vai fazer o seguinte, você vai rodar o Compass. Eu vou dizer assim, normalmente quando começa um projeto com o Compass, eu digo Compass, create, meu tempo. Ele vai lá e ele gera só o CSS, porque o Compass é agnóstico, ele não sabe o que é virtual. Quando eu uso virtual, eu falo, require virtual. Dá pra ler? Tá pequenininho. Tá. Require virtual. Using virtual 6, 100, por exemplo. Nome do meu tema. Isso aqui vai se chamar de original. Com o meu plugin, se você entrar aqui, nesse caso eu estou mostrando no site do Virtual 6. Eu vou entrar aqui no meu tema. Eu tenho um tema de desenho pronto, para usar. Parecido com o que o Drush faz. Só que, na verdade, eu acho que o resultado final é praticamente o mesmo, exceto que eu tenho uma pasta CSS. No caso, eu fiz a mesma coisa antes de começar a palestra, com um tema que eu chamei de BRAC. O BRAC está igualzinho, já está no vídeo. Então, se você abrir aqui o CSS, ele tem um monte de arquivinhos nele. Mas os CSS são dois. São o arquivo com o nome mesmo, BRAC.css, é o nome do tema. E ele começa fazendo... Isso aqui, na verdade, eu vou tentar ocultar assim, uma próxima função para avançar. Isso aqui é uma coisa que você não deveria se preocupar, mesmo que você seja um usuário bem avançado. Mas o que ele faz é, ele começa importando os mixins do Zen. Em seguida, ele mapeia, ele importa o que eu chamo de skins, que são os estilos. Que eles são agnósticos do tema que você estiver usando. Quer dizer, se é azul, tem que ser azul. Dane-se se você está usando Zen ou Omega, ou o que você quiser. Azul é azul. E aí, ele mapeia as variáveis e tal, isso é uma coisa low level que eu não achei um jeito de resolver melhor, mas aí não atrapalha muito se você pular. E aí começa. A primeira coisa que ele faz é incluir um mixin chamado Zen Layout. Eu falo que eu quero a largura de 960. É isso que eu estou rodando aqui. Não, mudei de ideia. Eu quero uma largura bem menor. Porque eu acho que o meu site fica melhor em 660. Não, já era. Viu? Eu controlo isso aí com variáveis de base. É aquela ideia que eu falei. Eu vou abstraindo tudo. Só que, como eu sei como o Zen funciona, eu fiz mixins que controlam o Zen para mim. Você pode instalar isso e fazer coisas baseadas no Zen assim. Tem vários mixins aqui e tal. E aí vem o final da brincadeira. Eu tenho mapeados aqui todos os seletores que são recorrentes do Zen. Isso acontece, por exemplo, com todos os temas base, mas não acontece só com o Drupal. Se você usa o WordPress, por exemplo, você também tem um conceito de título de post. Também tem o conceito do wrapper do post inteiro. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é separar os seletores numa folha, que normalmente você não vai precisar editar, e os estilos em outro.
Então, se eu fizer um tema de WordPress e mapear os seletores desse tema para esse skin, usando aquele arroba extend, eu posso escrever um arquivo só e integrar o Drupal com o WordPress, sim, graficamente falando. Então, se você tem uma solução de, sei lá, você tem lá o seu site bonitinho, você quer contratar o Zendesk para ser o teu suporte. Aí o Zendesk você paga e tal, e te deixa botar o CSS que você quiser lá. Você pode mapear os conceitos. Ah, isso aqui é uma tabela? Ah, no meu tema, as tabelas são tipo, elas são, cada coluna tem uma cor, e são usando a identidade da minha empresa. Então eu vou lá, escrevo um mapeador de seletores, né, que essencialmente é a malinha que diz qual seletor vai ser o logo e qual o tema do skin que eu tenho que, qual seletor do skin que eu tenho que entender. E aí eu começo a mapear. Eu começo a só ir mapeando e andando os estilos. E é isso. É um projeto que está em andamento. Ele suporta tal, Zen e o básico, sem tema base nenhum, do Drupal 6. E para o Drupal 7 eu estou trabalhando no suporte para o Zen. O Zen também absorveu o SES também recentemente, então dá para brincar bastante. Com o tempo que eu estou, não vou poder exibir muito do que dá para fazer com esse plugin, mas é um plugin em andamento. Os frontenders e drupaleiros interessados em colaborar com o projeto. github.com/contact plugin. Vocês podem me contatar, eu estou aqui, estou na lista de e-mail do Drupal, estou lá também sempre respondendo, vocês falam assim, não, queria ver, mais de como usar e tal, estou devendo escrever tutoriais e tal. Mas é um projeto livre, fiquem à vontade para usar. Se der tempo de fazer perguntas, fiquem à vontade de fazer perguntas agora. Desculpa, Renato. Obrigado.